Fala galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Capital e Concreto, onde histórias, construção e dinheiro se encontram. Não é isso, William? É isso aí, meu nome é William Casemiro e sejam bem-vindos a mais um podcast Capital e Concreto. E quem que a gente vai entrevistar hoje, Rafa? Cara, eu sou muito fã da história deles tudo, tá? Porque eles, pra mim, inovaram na arquitetura de prédios aqui de Campo Grande. Fala aí pra É nós. isso aí, o nome à frente da HVM Incorporadora, responsável por alguns dos empreendimentos mais marcantes de Campo Grande, né, Rafa? Eu sei que você é fã. Como Dom, Maia, Vertigo e Anthology. O nome é Rodolfo Rosbeck. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, William. Obrigado. Valeu, Rafa. Brigadão. Tamo Obrigado junto, meu irmão. Capital Concreto. Estou feliz pelo convite e vamos bater um papo legal aí. Show de bola, né? Um prazer você estar aqui com a gente. E a gente falar um pouco, né, sobre construção, sobre obra, sobre venda, sobre sua história. E eu acho que a gente começar isso, você, como que começou essa parte? Porque você não era, acho que, da construção civil e foi entrar hoje. E você é muito conhecido, e a gente lembra muito de você, HVM, Construção e Empreendimento. Como que foi essa história? E um detalhe, eu fui criado no Tiradentes. Você também foi criado lá? Morei lá também quando era criança. Morei lá na Avenida Roxinol. Roxinol, eu morei na Rua Los Angeles. Pô, pertinho. Eu fiquei sabendo esses dias, falei, não, pô, o Rodolfo morava aqui no Tiradentes. Eu falei, eu fui criado no Tiradentes. Puta, ali é sensacional. Fui feliz ali. Pô, eu gosto Apesar mais. da turma falar que é um pouquinho perigoso. Era o Tirão, né? Você era a época do Tirão? Tirão. Você tem quantos? Pode falar? Quantos anos? 39. Eu tenho 33, vou fazer 33, tá? Então nós pegou próximo ali o Tirão. Você era da molecadinha ali que a gente dá uma zoada. Você já tinha mais, né? Já os caras saíam lá de mão fechada. Eu lembro uma vez, o cara falou, vocês têm que brigar andar na rua aqui, não dava lá não, vocês é têm que andar de perigoso. mão fechada na rua. Eu falei, cara, mas o que é isso? Eu era mais criança. Não, mas o Tiradentes do Rafael é diferente, Rodolfo. O Tiradentes do Rafael é dama. Ele já pegou a parte do dama, então não é o tirão. Não. Igual coxinha. É igual o nosso filmmaker, que ele sempre fala, pô, eu vim do tirão, mas é do dama. Fui criado na Rua Los Angeles, era tudo terra. Cara, no terrão mesmo, jogava bola, pipa, bicicleta, bolita. Mas aí, conta pra Quando eu nós. morava lá, a Marquês de Pombal era de terra. Era terra, Marquês de Pombal era terra. Então você pegou essa fase. Peguei essa fase. Dama nem pensar. Nem existia. Quem pegava aquela rua de terra ali, rapaz, não sei nem se saía daqui. A gente foi pro Tiradentes, eu acho que eu tinha 4, 5 anos de idade. Não tinha nada. A gente ia na chácara, na casa do amigo do meu pai, lá nas Três Barras, ia de bicicleta, dali até as Três Barras, tudo terra. Três Barras era terra, tudo. E era bom demais morar em bairro, rua, a gente vivia solto na rua. Pô, vivia na rua. Deu tudo certo, estamos aqui. Olha aqui onde a gente tá. É. Mas e aí, conta um pouquinho pra nós esse início aí. Como que Olha, foi? eu sou administrador de empresas. Não imaginava que eu ia trabalhar com corporação imobiliária e construção civil. Hoje nós somos também uma empresa de engenharia. Hoje você nem imaginava isso. Nunca imaginei, né? Eu tive uma história. Eu fui para São Paulo quando era adolescente, fiz lá alguns anos de colégio, fiz faculdade e tive algumas passagens por empresas lá, consultoria banco, né? Foi relativamente rápido. E minha família sempre teve negócio aqui. E aí surgiu o convite, surgiu a ideia de vir para cá, dar uma força para eles. Eu já tinha me preparado. Estava num momento legal, tinha muito a aprender ainda, mas eu gostei da ideia, né? Eu fui de pouquinho, eu ficava 2 semanas lá, 2 semanas aqui, saí do meu último emprego, comecei a ajudar meu pai em alguma coisa ou outra, e acabou que eu voltei, né? Depois de 11 anos lá, voltei para cá, sempre gostei muito da cidade, do ritmo de vida, das oportunidades, o estilo de vida seduz um pouquinho. Quando você mora numa cidade muito grande, que tudo é muito difícil para você se locomover, trânsito, segurança, eu voltei para cá e fui muito feliz, né? Então eu gostei dessa volta. Pouco tempo depois que eu voltei, surgiu a ideia do meu pai, junto com alguns sócios, de entrar no mercado imobiliário, né? Ele tinha algumas áreas, e aí surgiram algumas ideias e a turma sugeriu que ele incorporasse. Eu fui acompanhando um pouquinho de perto e pouco tempo depois da fundação da empresa eu entrei. Eu comecei a fazer parte da empresa. A empresa tinha lá 4, 5 funcionários, né? Foi fundada quando? Foi fundada em 2013, mais ou menos, começaram as atividades da empresa, né? O primeiro lançamento foi em 2014. Qual que foi o primeiro? Foi o Belvedere. Jardim Seminário. Tem um tempinho. Que é a piscina Tem com a curva, né? Uma forma especial, né? Aquela piscina foi premiada, né? Então, desde isso aí, vocês já começaram a inovar, né? A gente buscava ter alguma coisa diferente. Então, ele teve alguns atributos de condomínio muito legais, né? Então, a gente também foi muito feliz na venda, foi um sucesso de venda. Então, ali, aquela piscina já foi talvez o embrião para essa pegada de inovação que a gente sempre colocou na nossa empresa, né? Porque o mercado imobiliário é um mercado muito maduro, conservador,
assim, apesar de não ter muita barreira de entrada, ele é um mercado de margens difíceis. Você tem uma curva de aprendizado complexa, né? Não é a primeira coisa que você faz que você vai acertar, porque são muitas variáveis para você controlar. Mas a gente sabia que a gente precisava fazer alguma coisa diferente para entrar no mercado, porque se chegasse fazendo o que já era feito, talvez a gente não tivesse tanto sucesso. A gente falou, vamos começar com uma coisa diferente, vamos trazer um pouquinho da nossa pegada, do nosso jeito de fazer negócio, né? Para a gente buscar um desempenho comercial muito legal, de chegar forte no mercado e se associar a bons parceiros para a gente construir, porque minha família não tem nenhum engenheiro, né? Acho que é uma coisa curiosa, né? Eu conheço outros empresários dessa área, geralmente tem 1 ou 2 engenheiros, o pai, o filho, o vô, ou algum sócio desde o começo. Não, nós somos empreendedores, fizemos boas parcerias, mas não somos engenheiros. Então a gente teve que buscar essa figura, e sempre tivemos essa figura dentro da nossa empresa, um parceiro, um sócio ou alguém ali com muita força, né? Que tivesse muita experiência em engenharia. Então a gente passou pelo Belvedere e vendemos super bem. Aí foi um pouquinho uma montanha-russa no começo, porque a gente vendeu 90%, depois veio a crise de 2015, 2016, teve distrato pra caramba. A gente distratou mais de 50% do empreendimento. Caraca. Eu lembro, eu formei em 2016, a gente começou em 2011 a faculdade, todo mundo queria ser engenheiro, tava alto. Aí formamos em 2016, crise. Cara, foi uma 2015, 2016, ali a crise da Dilma, né? Eu lembro disso. Putz, foi Loucura. Agora imagina você lança 2 torres, 250 apartamentos, vende quase tudo e depois de 1 ano e meio, 2 anos, distrato. Porrada. Graças a Deus nós tínhamos outros negócios, então a gente conseguiu equalizar ali a conta e as coisas funcionaram. A gente trabalhou muito ao longo dos anos seguintes para vender de novo, e vendemos novamente todos os apartamentos que distrataram. Naquela época não existia ainda a lei da incorporação imobiliária, né? Então, se você distratava, não tinha muita referência. Então, você tinha que devolver a maior parte do recurso que o seu cliente te pagou. Hoje, felizmente, o mercado está mais organizado e protege o incorporador, porque a gente toma muito risco. Então, se o cara desiste no meio do caminho, a gente retém boa parte do que ele pagou, porque ele aceitou com esse risco. A não ser que seja um problema nosso, mas se for uma questão dele, a lei resguarda a empresa. Hoje tem uma lei. Tem uma lei que resguarda a empresa, então a gente cobra uma multa que é condizente com o problema que foi causado. Porque imagina, você comprou um apartamento na planta, você está pagando para mim. Tudo que você deu para mim, eu estou colocando lá tijolo, na obra. Então você vem no meio do caminho e fala, pô, eu não quero mais, me devolve dinheiro. Como é que a empresa faz? De onde eu tiro? Porque eu preciso entregar a obra, eu não posso penalizar quem já está lá, né? Porque senão se eu causo um rombo no caixa, eu penalizo quem comprou e vai ficar no empreendimento. Eu preciso entregar a obra e vender para depois te pagar. Então o que a lei fez foi nada mais do que organizar essa parte. Na hora que eu vender, eu te pago. Ela cobra uma multa que é condizente com os custos que o incorporador teve e ela pede um prazo depois da obra para o incorporador vender, para ele poder ressarcir, né, aquele valor que foi pago pelo comprador. Então ela trouxe equilíbrio no mercado, né? O mercado precisava disso. Assim como lá em 2000 bolinha teve o advento da alienação fiduciária como é que fala, cara? De quando compra também? Da separação da SPE com a empresa. Me fugiu a palavra agora, mas enfim. A gente teve uma legislação que permitiu o incorporador, o construtor, ter mais tranquilidade no projeto dele e tomar dinheiro no banco. Então, o mercado, o que eu quero dizer? Que o mercado imobiliário no Brasil, ele se desenvolveu muito recentemente, né? Então a gente teve que passar por esses momentos para ter uma organização, esse choque, muita gente sentir, para se organizar e trazer segurança, né? E mais segurança, mais crédito, mais crescimento, e isso o final da história é que o comprador está mais protegido, tem mais oportunidade, tem mais um preço mais justo, porque tem mais gente competindo, entendeu? Então a empresa passou por isso, passou por altos e baixos, voltando para a história da nossa empresa. Aí veio Vertigo, veio Neo, veio Dom, veio Anthology, Maia, todos esses cases que a gente vem carregando aí. Cara, e o Vertigo, ele foi... Eu morei 1 ano e meio lá, eu fui o 5º morador.
Foi o quinto morador. Eu cheguei lá, não tinha ninguém no estacionamento. Era eu, meu carro. Conhecia todo mundo que morava lá. Seu carro inconfundível. Camarão. Pode falar. Um negócio. Você falou dessa mudança no mercado e foi amadurecendo. Eu lembrei agora da não é aquela que quebrou uma grande, que era, tinha a maior do Brasil. E aí... Encol. A Encol. Depois da Encol também, muita coisa mudou no mercado, né? Sim. Porque eles venderam um absurdo e não entregaram muita coisa, né? É uma empresa de décadas, né? Uma empresa muito grande. Eles se alavancaram. Tem até o livro do dono. Depois é bom a gente ter esse livro. O livro do dono da Encol e ele contando sobre isso, cara. Mano, assim, um negócio gigantesco. Deixou famílias assim sem entregar. Então, depois disso, mudou muito a lei Aí foi que veio, eu queria lembrar, do patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação. Isso aí. Eu teve um outro empreendimento que fez isso aqui. Então, isso surgiu com eles. Todos esses momentos do mercado, né, de dificuldade, exige mais segurança, né? Então, legislação, o país ele precisa trabalhar para dar condição para o mercado se desenvolver. Porque sempre quando acontece uma coisa dessa, a turma percebe que o negócio está exposto, né? Então, o mercado, naquela época, para você comprar a imóvel, era assim, o prazo que tinha era prazo de obra, né? Então, depois do patrimônio de afetação, que os bancos tiveram uma segurança e tal, que foram criadas as bases, para você vender e depois financiar em 120, 200 meses, sei lá quanto é que o banco está fazendo. 35 anos. Até mais. Né? Tem até 35 anos, né? 300 e cacetado. Cara, você falou, Rodolfo, sobre o risco do incorporador. E até para a turma que assiste a gente aqui, seja quem assiste porque é corretor de imóvel ou porque é um pequeno construtor, até para que eles entendam um pouco mais esse business de incorporação, você falou sobre o risco, que eu acredito que seja muito alto, e também sobre uma eventual tomada de crédito para escalar essa operação. Sim. A HVM, ela escala a operação dela através de crédito? Se sim, qual que é a importância disso? Porque assim como para o incorporador que escala a operação dele numa proporção muito grande, tem o pequeno investidor que quer escalar também, e às vezes não tem o capital todo, né, Rafa? E quer escalar através de crédito. Para a HVM, como que a HVM enxerga isso, escalar a operação através de tomada de crédito? Olha, o nosso negócio, a incorporação imobiliária, ela é intensiva em capital, né? Imagina, uma obra é muito caixa, muita queima de caixa, você paga todo mundo, para lá no final você passar a régua e ver quanto é que sobrou e você tira o seu resultado. Então, hoje, praticamente 100% dos nossos empreendimentos são financiados. E por que eu falei da importância do sucesso comercial? Você só consegue financiamento se o banco vê que, tá tudo organizadinho, você vendeu bem, o empreendimento é um sucesso. Obviamente você tem um histórico de engenharia, isso uma avaliação de engenharia do empreendimento da sua empresa, e a questão econômica, né? Se a sua empresa é solvente. Então, você tem que ter esse conjunto, né, de aspectos em dia para o banco te financiar. Mas hoje eu diria que é uma grande maioria, quase todas as empresas que atuam com incorporação assim, em série, né, que tem um volume razoável de empreendimentos, apesar de ter um caixa razoável, porque muita empresa tem caixa muito grande, elas fazem operações de crédito, porque é um crédito relativamente barato, né? Hoje em dia não tem crédito barato, mas é um crédito relativamente barato. Então, o ciclo funciona assim: você vende a sua carta, você vende uma quantidade razoável e o banco vai avaliar o seu empreendimento do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista comercial e o seu projeto também. Você vendeu bem, a engenharia está bacana, você tem estoque, você sabe construir, então eu vou pegar a sua carteira de recebíveis que você vendeu e vou usar ela como garantia para financiar a sua obra. Então ela vai financiando conforme você for entregando, conforme a edição. Você trabalha assim, mas em outra escala, né? Financiamento de terreno, construção, a gente faz praticamente a mesma coisa, mas uma casa, né? Uniresidencial. Então até a pessoa... É muito bacana, porque todo mundo... Você vai fazer uma casa hoje, 2, 3, 5 milhões dentro de um condomínio, todo mundo vai ter esse recurso próprio. Por que não pegar um crédito? E às vezes, mesmo que tenha, é muito mais barato, em algumas situações, obviamente, você tomar um recurso de um banco, de um consórcio, do que você usar o seu próprio. Uma vez que o custo do capital hoje está muito alto. O custo do seu capital às vezes é até mais alto. Depende se você tem um outro negócio que está gerando uma renda de 30% ao ano, você fala, meu dinheiro me dá 30% ao ano. Eu não vou fazer um negócio que eu posso captar
a 15, 20, né, por cento ao ano. O financiamento de terreno de construção que a gente faz hoje está 12% ao ano. E hoje tem reunião do cupom. Maravilhoso. Provavelmente vai reduzir a Selic um pouquinho ali, 0,25, meio. Tomara, né? Tomara que reduza. Então, os juros vai baixar novamente, vai voltar a ter essa facilidade. Sim. E questão de valores, não sei se você pode falar, tipo assim, o Antology. Quanto é um custo de uma obra dessa? Isso ou não? Pô, não, dá para falar. Você tem uma noção de um prédio desse tamanho, não sei se vocês divulgam isso ou não, cara. É bastante. A gente calcula ali, né? O valor de venda, tantos apartamentos, a gente tem um número. VGV, tem um número ali. Né? Cara, uma obra dessa, porque sabe, o tanto que tomou de crédito, o risco que os caras estão tomando. Sim. Que muita gente olha e vê. A mesma coisa, para mim, um pequeno construtor, o Rafael tá ali, tá pegando, tomando dinheiro, 2 milhões, 5 milhões construindo, mas não sabe o risco que a gente está tomando. Eu tô ali com 10 funcionários, 15 funcionários, e um risco danado. Imagina, 200, 300 pessoas você O falou. Antology certamente deve gastar um pouco mais ali do que 50 sacos de cimento, né? Pouco mais, eu né? peço por Vocês semana querem 50. Pouca coisa. Você tem uma ideia do valor? Quer chutar um valor? Cara, assim? o Antology deve ser ali, sei lá, 200 Quantos metros milhões. quadrados tem total? Ou 150. Quantos metros Pouco quadrados tem menos. total? Porque é muito Você bonito. me pegou, cara. Eu não Gigante, estudei né? engenharia. Eu tenho. Cara, eu também não estudei engenharia, então meu chute foi Quanto alto. você falou? Quanto você falou? Eu falei 150 ali, mais ou menos. Custo? 150 milhões, porque eu não 40 sou da área de milhões. engenharia. 40, Eu 50 olho milhões. aquilo falando, meu, deve ser muito caro 40, isso daqui. 50 Imagem milhões. lá. Custo. O custo não. Tá entre os dois números que vocês apresentarem. É 100 e alguma coisinha. E obviamente esse É custo bastante. é tomado, Eu tô na tamanho maior agora, parte, O banco banco- financia até 80% da obra. Isso né? aí. É igual eu Via de faço regra. também. Então você usa o dinheiro do banco, ou você usa algum capital próprio para começar o projeto, né? Começar a obra, e você usa também a carteira do cliente. né? O processo que vocês usam é o Geric? É o mesmo? Eu geriquei minha empresa e vou fazer. É o mesmo financiamento que eu faço, Para caixa, só que o você. Jeric é mais caixa mesmo. Os outros bancos tu transforma de avaliar. É que você pega outros bancos também, né? É. Você tem outros créditos, né? Outros bancos. Geralmente, hoje a gente não tem nada com banco público, né? A gente até já ensaiou e tal, mas não encaixou nenhuma operação. É que é um produto mais alto padrão. Talvez esses bancos às vezes tenham mais apetite, porque o banco está mais interessado no cliente que vai financiar depois o apartamento do que financiar minha obra, né? Então, assim, ele financia minha obra e depois ele tenta captar esse cliente quando a gente vai entregar, o cliente precisa quitar comigo, daí ele vai financiar o restante do imóvel no banco. Esse é o maior interesse do banco, porque daí o cara vira correntista por muitos anos, vai consumir o produto do banco. Ele não gosta, eu trabalho muito com cliente investidor, faço casa para venda. Então o banco não gosta disso porque eu financio, daqui 12, 15, 18 meses eu quito o financiamento. Eles não gostam disso. Não, o banco Ele quer que o cara fica 30 anos lá com se ele. mantém na de carteira, né, crédito, meu? Eles não querem isso. seguro, previdência, tudo que o banco está buscando. É É isso. tudo um jogo ali, uma estratégia de o banco e depois levar o cliente para financiar com eles próprio e girar essa roda. É para empilhar várias receitas, né? Ele ganha eventualmente ali com o incorporador e novamente ganha com o cliente, que deve ser a margem muito maior pro banco, né? O Antology foi o de custo maior? Não sei se também você pode falar Custo de isso. obra, sim, maior. É o maior empreendimento hoje, Maior. né? Em volume. E é muito diferente, construído. meu. Não tem nada Só aqueles parecido. pilares lá, eu já falo, cara, Rapaz, uma loucura, hein? aquela engenharia foi legal. Eu sou engenheiro, né, cara? Aquilo ali, Pesou um pouquinho a mão, né? que eu passo ali, eu fico admirado, cara. A gente pesou um pouquinho a mão. E também, assim, quando a gente começou o trabalho lá atrás, né? Começando comprando os terrenos em volta e tal, começou a fazer orçamento, era pré-pandemia, né? Então a gente tinha uma situação de custo diferente da de hoje. Então a gente até era mais fácil encaixar esses diferenciais no empreendimento. Era Por isso que a gente- pandemia antes? Quando a gente começou a projetar, né? então Começou a projetar, desenhar. aumentou demais, Nossa, né? não teve Então, quase nenhuma daquela inflação monstruosa da então, pandemia. Você conseguia colocar algumas coisas diferentes no prédio que ainda e ficava dentro da conta e passava o preço. Hoje em dia é difícil, porque a renda da população não acompanhou. Apesar de ser um produto de alto padrão, Isso é um negócio. quando você sai de 10 mil metros para 15, 16 mil metros, 16 mil reais o metro quadrado, 10 para 16, mais que o cara tem dinheiro, ele vai se incomodar. Mas a gente nada mais está fazendo do que repassando custo, né? Porque o custo de 5 anos para cá, você sabe que o custo da construção subiu Eu lembro até hoje, vertiginosamente. na pandemia, eu trabalhava por preço fechado por metro quadrado. Eu tomei mais de 12, 14 prejuízo em obras. O cimento, Ninguém eu mais lembro, faz isso. saiu de 16 ou 18 reais para 32. Hoje está 39. Cara, mais que dobrou, foi uma loucura. Foi assim um negócio, cara. Então a Eu gente lembro o perrengue que a hoje gente passou. tem que ser muito mais cauteloso, né? De novo, nosso negócio é muito intensivo em capital e mão de obra. Como é que está de mão de obra? Tá difícil, né?
Capital tá caro. Então, cara, tem que trabalhar com muita consciência, escolher projeto. Não dá para fazer muito volume. A gente sabe que não tem tanta mão de obra. Eu tive semana passada agora em Goiânia, visitando um parceiro nosso. É uma loucura o mercado. Vocês conhecem o mercado de Goiânia? Já fui pra lá, visitei lá. Pô, uma loucura, cara, uma loucura. E aí eu entendi um pouco mais, né? Os outros estados, interior dos estados em volta, consomem muito lá também, porque Brasília é um pouco inacessível, muito caro, muito fechado, o mercado é um pouco mais complexo, muito funcionalismo. Então Goiânia é muito centralizado, é um hub ali. O mercado, Goiânia deve ser 2 vezes e meia Campo Grande, mas em termos de negócio, principalmente no mercado imobiliário, olha, umas 5, 6, 8 vezes, né? É uma loucura. E tem mão de obra porque pega a turma do norte, eles conseguem trazer gente de lá. Não quer dizer que eles não estão com dificuldade lá, porque tá para todo lado, né? Olhando por esse lado, método construtivo. Vocês são um método convencional, concreto armado, tal. Convencional. Vocês já estão pensando em talvez mudar isso por causa dessa questão da mão de obra? Já ensaiamos muito, né? A gente já estudando algumas coisas. Já estudou parede de concreto. Chegamos a projetar em parede de concreto, ainda não fizemos, porque por conta daquela curva talvez de aprendizado, de eficiência dos primeiros projetos. No alto padrão não, porque ainda não é tão bem aceito. A gente faz o que o nosso cliente quer. A gente quebrou alguns paradigmas, mas esse parede de concreto para alto padrão não acreditamos. Isso nós vamos ter que, ainda. até olhando para mim, falando também, nós vamos ter que educar o público aqui. Vamos. Ainda mais de Campo Grande. Traz o steel frame, parede de concreto, ICF, isopor, não sei o quê. O cliente já... Fatalmente a gente vai ter que ir para um canteiro mais industrializado. Então a gente tá com outras iniciativas, né? A gente tem os kits elétricos, né? A gente trabalha com drywall, que tinha também uma resistência muito grande. Então 10 anos atrás a gente falou, não, nós vamos comprar essa briga, porque o pessoal falava, Campo Grandense não aceita drywall, né? É parede frágil. E a gente sabe que é uma obra mais limpa, que o cara consegue reformar, que hoje se consegue dar o isolamento acústico térmico se o drywall for tratado lá com a lã de vidro, enfim. Então a gente escolheu algumas brigas e está dando certo, né? O interno já vai mais rápido, né, com essas paredes. E o pessoal falava isso aí. O cara vai dar uma porrada, uma voadora, vai quebrar. Mas quem que vai fazer isso? Tudo era assim, cara, ainda aqui você está morando no lugar errado, então. O que você está fazendo? Então o pessoal, não, mas é muito frágil. Eu falei, não, então você não conhece. Vai fazer uma penitenciária de drywall, né, cara? Mas, pô, sua casa, né? E aí a gente vai tendo que educar o povo conversando. Eu também estou tentando mudar isso, cara. Então a gente está... Pequenos não, são boas iniciativas, mas o método de estrutura ainda não. Mas a gente está sempre de olho, né? Se o frame é legal, né? Hoje acho que só vai ter uns 6 andares mais ou menos. A gente estuda tudo. A gente estuda tudo e aí quando a gente se sente preparado no mercado aceita, a gente dá os passos que a gente considera bacanas. Legal. Cara, o nosso público basicamente é de investidores pequenos, médios, que gostam muito do mercado imobiliário e às vezes eles têm a linha de montar carteira de aluguel e entra muito no que a HVM trouxe de inovação para Campo Grande. Isso já existe em São Paulo e em outras cidades, como por exemplo o Vértigo através do Short Stay e também o Downtown. Por que vocês decidiram entrar? O Zerbini também. Por que vocês decidiram entrar tão forte, sabendo que, em regra, né, o que alguns dizem, Campo Grande não é um mercado é um mercado de passantes? Sim. O que vocês viram que lá no lançamento do Vértigo ninguém estava vendo? E hoje já é uma realidade, né? Todo mundo tem pensado em investir para Short Stay em Campo Grande. Qual foi a visão? A visão que era uma tendência mundial, né? Apesar de ter a questão cultural daqui, primeiro que a cidade é pouco verticalizada, né? O pessoal mora muito mais em casa. Eu não acho que o cara nasce gostando de morar mais em casa. É uma questão, às vezes, também uma questão conjuntural, né? Uma situação, né? Você tem cidades interior de São Paulo, do Paraná, que são super verticalizadas, mas porque tinha uma oferta muito grande e você vai aculturando as pessoas, né? Então também tem a ver com oferta. Então não é verticalizado. E quando você fala em morar em apartamento pequeno, então o pessoal falou, vocês estão loucos, vão fazer estúdio em Campo Grande, cara. Mas o fato é que existe um público que consome isso. Você teve uma fase da sua vida que fazia sentido para você. Então tem gente que se separa e passa um tempo lá, tem gente que os filhos foram embora de casa e não querem ter preocupação com a casa, tem estudante do interior, tem um cara que tem fazenda e quer um ponto de apoio,
enfim, tem um executivo que vem passar poucos dias aqui. Tem Uma outra coisa, série de completando. perfis. Vocês contratam estudo? Hoje uma empresa grande, Hoje sim. vocês contratam estudo. Hoje uma sim. empresa vem de São Paulo, de fora, para fazer A esse gente, estudo faz de mercado. a gente faz pesquisa, Mas eu acho que tem um viés nosso, um pouco anterior, que a gente era meio cunhudo assim no começo. Talvez não tão consciente de tudo, né? Quando você é talvez uma coragem bacana, importante, mas não diria que ela é irresponsável, mas um pouco arrojado, né? Demais ali e tal. A gente fez e é aquele negócio, você arrisca, se der certo, o negócio dá muito certo, né? Então a gente arriscou, a gente apostou muito no começo, a gente deu alguns tiros que foram certos e a gente vai depois, claro, amadurecendo, vai ponderando, hoje em dia a gente contrata estudo para praticamente todos os nossos projetos, para ver se o público vai consumir aquilo, né? Legal. Hoje a gente tem um processo mais completo. Mas os estúdios é uma tendência, né? Tem público para isso, tem um momento da vida, tem a questão de gente preferir estúdio do que hotel, e a oferta na nossa cidade ainda é baixa, né? Nós estamos lançando o 3º prédio. Eu sei que tem empresa lá, Chapecó, Santa Catarina, que lança 2 por ano. Não sei, 2, mas já tem 6, 8. Campo Grande, né, meu? Então a gente acredita que tem espaço sim, né? Não tanto como as cidades que as pessoas já são acostumadas mais com esse tipo de moradia, mas existe. E do ponto de vista do investidor, cara, hoje é o único produto que consegue concorrer com renda fixa, né? Porque um aluguel de um apartamento convencional hoje está apanhando muito da renda fixa, concorda? Sim. Eu acho que como uma aposta de ativo, de patrimônio, faz total sentido. Você sabe muito bem que ao longo do tempo o imóvel perde. E vai valorizando também. Vai valorizando, mas assim, difícil ele perder para outras classes de ativos, né? 10, 15, 20 anos. Quem tem terra não erra, né? Não, é que hoje a comparação ela não é a mais justa possível. Hoje o juros está muito alto. É lógico que o Brasil historicamente é alto, mas não 15%, né, meu? 2 anos, né? Um momento muito ruim, né? Tá muito ruim. Os últimos 2 anos tá muito diferente. Mas vai voltar. O imóvel como uma questão patrimonial é muito importante. Todos os grandes fortunas, você vê eles investindo muito em imóvel. Pega o Amancio Ortega aí, da Zara, o cara investe muito. Tem uma questão fiscal, mas também tem uma questão de planejamento de o maior patrimônio. investidor, pessoa física do mundo em relação 40, 50 bilhões de dólares em imóveis. Imobiliário, Todo cara. grande empresário, você vê o cara tem uma boa porcentagem tem dele. que ter. Ele precisa diversificar, cara. Os banqueiros comprando fazenda aqui, cara, é reserva de valor. André Esteves, cara, uma das maiores fazendas do Mato Grosso foi do André Esteves. Então você não precisa ser um André Esteves para você começar a investir em imóvel. Mas você tem que comprar, você tem que investir em imóvel, é muito importante. Então, esse ativo, quer dizer, esse tipo de produto que aceita o short stay, mas produto compacto, ele hoje é o único que tem uma rentabilidade competitiva, né, com renda fixa. Hoje a gente falou, a gente está vendo esse cenário, vamos seguir um pouquinho mais, vamos dar foco um pouco mais para esse produto, porque a gente tem um apelo muito grande, né? Tanto que foi um sucesso ali o Downtown, né? Meu? Vendeu pra caramba. O Vertigo também 100% vendido, né? No lançamento, 100% né? vendido. O Zerbini mais recente está com um pouco mais de 70% de venda. O Vertigo na época também foi Vendeu também, acho que em 20 dias o Vertigo, entendeu? Então... Não, e é legal porque o Vertigo hoje, depois de ser um produto maduro, performando, a gente vê que tem gente lá tirando 1,5% ao mês, né? Até mais, né? E não, aquela questão, eu sou, realmente, né, sou fã dessa parte. Quer mais água aí? Deixa eu colocar aqui. Tem essa parte da arquitetura, que vocês não, porque assim, né, não vamos falar, né, tem outras construtoras e incorporadoras em Campo Grande, mas sempre mantendo um padrão. Sim. Ali o prédio era aquele mesmo, fazia, vendia, uma arquitetura sempre repetindo. E eu sempre, cara, não dá para fazer algo diferente. E vocês vieram e conseguiram fazer isso. Mostrou com o mercado. Pegaram design. Hoje é fácil falar, mas uma característica do empreendedor que ele precisa ter é essa coragem. Sempre eu vejo em podcast, assisto o pessoal, e né, parece que não, tem que ter coragem. Mas existe essa coragem de colocar uma arquitetura diferente. Será que fica mais caro ou não? Um orçamento, o Vertigo, aquela piscina
lá em cima, no 20º andar, a engenharia para aquilo ali. Aquilo foi loucura também. Aí a gente agora tá no tênis, aí é uma outra coisa. Pô, tem que fazer um prédio com uma quadra de tênis em cima também. Verdade, hein? Você tá de sacanagem. Não dá não? Pô, ia ser um sonho, mas Aí, ó. um desafio grande, hein? A piscina já Tem fez uma com a área piscina. muito grande, né? Imagina a quadra de tênis no 20º andar. Eu comprava. Aí Eu já- jogava, não sei se eu construí, eu queria lá jogar. Ó, ideia, Alguém ideia, sabe, em ideia algum pra momento? HVM, gente. Vamos lá. Não, show de bola. Você falou sobre um posicionamento para o investidor. Aham. Agora, por que vocês decidiram se posicionar para o alto padrão ao construírem o Maia? Porque o Maia, ele concorre Altíssimo. com um altíssimo padrão, Sim. certo? Foi uma oportunidade de mercado. A gente olhou, tinha um hiato de lançamento de produto de alto padrão apartamento na cidade, né? Com aquela metragem e com aquela entrega também, não lembro de ter. Mas se a gente for falar, é difícil você me perguntar, vou ficar aqui o período inteiro falando dele, mas encurtando a história. A gente colocou muita coisa lá, muita coisa bacana para oferecer para essa turma que exigia uma coisa a mais, né? Então, pela oportunidade de mercado de fato. Então a gente trouxe uma firma de projeto muito legal, a gente buscou a localização mais premium possível, né? E a gente tentou atender aquele público que a gente viu que não estava bem atendido. E deu muito certo, né? Então estamos super felizes com Você falou, localização hoje é o principal? o principal, primeiro, segundo e terceiro, a localização. Daí vem o resto. Não tem jeito, né, cara? Quando eu vi ele também, eu falei, cara, a localização dos caras é foda. A turma Porque isso fala. manda demais. E aí você Melhor você meteu pagar caro num ponto muito bom, um pouco até acima, do que pagar barato num ponto ruim, né? Porque o ponto bom, mesmo você pagando caro, você vai ter um resultado. O ponto ruim, cara, você tá lascado. Mesmo você sem vai feita ali é difícil, Uma né? das coisas, acho que uma das primeiras coisas assim, que eu aprendi, meu pai tem imobiliária, e me mostrou isso lá no começo, porque eu vejo uns caras que querem meter um negócio desse porte, um alto padrão, num lugar. Pô, aí reclama do mercado. Não dá. Pô, cara, a primeira coisa, você falou, primeiro, segundo e terceiro, localização. Ainda mais pro alto padrão. Você Sim. não pode errar nisso. E O a cara gente não pode errar nisso. reclamar que aqui tem muito estoque de terreno, muita disponibilidade Muita diária, né? Muita Tem coisa muito para crescer terreno, ainda, muita coisa para desenvolver. Os terreneiros, o cara tem uns que são meio tinhosos, assim, o cara não está muito acostumado a fazer permuta E tal. você mesmo que negocia com os terrenos? Também. Algum Sentar à momento eu sempre ali. participo. Sim, É. importante. A maioria é empresário, né? Hoje é bacana porque a gente... eu acho que foi uma construção, né? Mas no começo a gente batia na porta dos caras, rapaz... Não, quero pelo menos metade à vista ou não, é só no Porque dinheiro. hoje só a no HVM dinheiro. ela já tem um puta nome, né? Imagina antes lá no começo, quando a pessoa não conhecia tanto. Sim. Tinha A empresa construiu isso, né? A gente tem um histórico e o mercado também ele vai amadurecendo. Os caras vão fazendo outros contratos, vão entendendo um pouco mais o modelo vai sendo difundido e o cara vai percebendo que é um baita no negócio, né? Ele consegue ter um ganho, às vezes 50%, 70% ou 80%, até 100% do valor acima do... Quer dizer, do valor de mercado, né? Então, quando você faz uma permuta, você entrega um prêmio para ele muito bacana, né? Então, se o terreno é, sei lá, R$2.000 o metro no cash, hoje ele está variado R$2.000 o metro, você vai entregar, pelo menos a gente ali, pelo menos 3.000 para cima, porque ele tem que ter esse upside. Ele ganha algumas unidades. Pode ser basicamente permuta financeira ou física, né? Aham. A maioria ainda opta pela Permuta financeira. não, até a física é mais fácil, né? Tem menos, acho que tem menos é mais vantajosa, né? Do que a permuta física, porque a permuta financeira, porque quando a gente assume a financeira para o cara, a gente tem alguns custos e a gente precisa também colocar isso na conta. Então, para ele acaba perdendo um pouquinho, mas é tudo questão de ajuste, de negociação. E também, voltando você falou da piscina também, né? O Vértigo tem a piscina no 20º. O Maia tem a piscina na garagem ali, né? O cara passa ali em cima, suspensa ali também, suspensa né? Essa engenharia na também. entrada, né? A garagem subterrânea. Cara, é isso aí, vocês sempre inovando algo diferente. Cara, quando eu lembro no Qual lançamento... é a próxima, né? Alguém pegou e falou assim, cara, eu só lembro, uma pessoa falou pra mim, cara, o prédio vai ter uma piscina, o pessoal passa por debaixo, né? Eu lembro, o cara vai passar por debaixo da piscina. Eu falei, que projeto é esse? Eu lembro disso, a pessoa falou isso pra mim, cara, não tinha visto nada ainda. Eu falei, você vê, uma coisa que a gente faz e o negócio fica na boca da galera. Quanto? Foi o quê? 4 anos? E faz do que a gente lançou. E eu nem vi o projeto, uma pessoa falou isso pra mim. Mano, o carro vai passar por debaixo da garagem. Agora, da piscina. imagina um engenheiro
com essa história de piscina em balanço. Cara, a gente tem 35 metros de água, né, da piscina. Balanço. É 25, mas 5 de um lado e 5 do outro, que tem aquela prainha. Agora imagina o que o engenheiro achou dessa história de colocar piscina em balanço. Ficou louco, doido. meu irmão. A engenharia ia matar nós Fica lá. doido, mas é legal executar. Porque assim, quem fez essa obra? sim, E você, é um né? baita Eu sou desafio. engenheiro, eu fiz o desafio. Isso aqui é o meu portfólio com aquela Mas piscina. olha o que aconteceu, ficou na boca da galera. O pessoal comenta muito, entendeu? Então gera esse buzz, né? Traz atenção para a empresa e para o empreendimento. Já é um marketing. É um desafio que vale a pena de comprar, justamente. Não, e Vale a cada pena. um dos empreendimentos ali tem uma coisa que Tem fica um na boca, atributo. né? Tem um atributo, Tem um né? atributo. O Vertigo na piscina do 20º, É. o Maia no piscina em balanço, o que chama? Piscina em balanço, piscina e em balanço. o carro passa por debaixo da piscina. O Anthology, aqueles pilares, maravilhosos. O uso misto do Anthology, que também tem uma piscina no mais ou menos na altura do 4º andar, então você pega sol o dia inteiro, não tem sombra, é gostoso, tem uma certa privacidade. O 360 tem um rooftop lá com todos os equipamentos lá em cima. A gente sempre coloca uma coisinha diferente nos empreendimentos. E já tem uma próxima cartada. Isso que eu ia aí perguntar você pode agora falar aqui. para nós ou não? Rapaz, Ou não, tem surpresa aí. estamos projetando, mas por enquanto ainda não podemos soltar. Mas esse é o objetivo da HVM. Cara, os próximos a gente sempre tentar superar o anterior. Seja com atributos diferentes. Não diria superar, né? Mas entregar alguma coisa a mais, algum atributo a mais, uma coisa que traga valor, perenidade, que seja perene, né, aquele investimento, que se valorize ao longo do tempo, que seja único, né? Que seja algo, que as pessoas tenham aquela sensação de que, tem um HVM. O HVM é um negócio bacana de ter na carteira, ele se valoriza, é pouco, né? Não tem um monte, não tem volume, cada empreendimento é um só. Então isso traz um valor para Uma exclusividade. exclusividade. Eu acho que tanto, né, para quem vende, para o corretor, que ele acho que eles enchem a boca para falar, cara, eu vendo um produto único, até para o investidor. Sim, pro E investidor. questão de posicionamento, né? Falando de outro, vamos pegar MRV. Eu tenho um produto, é aquilo, e eu quero vender em série, e é desse jeito. posicionamento. É posicionamento. Agora não, o HVM é esse posicionamento. Eu tenho exclusividade, eu tenho HVM. Isso é legal, eu tenho HVM. E o HVM é para sempre. Eu tenho esse E falando um desafio que você possa contar aqui para nós, que eu, por exemplo, até um desafio em obra que teve uma obra que eu falei, cara, eu acho que eu nunca vou entregar essa obra. Eu achei que nunca ia acabar. Nossa, de já tanto assim, passou muito. um desafio de obra, de vendas, ou o que Ou até de incorporação, que você falou, cara, que desafio. que marcou a sua carreira. Tremendo aqui, cara. Rapaz, a gente tem uma porrada de tudo que é lado, cara. Nossa. Não, toda vez eu imagino que tem a bomba da vez, né? Sempre tem alguma bomba aí. Mas tanto da parte de legalização, quanto da parte de aprovação obra. de prefeitura, Aprovação. É difícil falar aqui, mas nosso ambiente às vezes é um pouquinho hostil aqui para incorporar, né? A lei que está ali, às vezes o cara interpreta diferente, trava seu processo. O pessoal da prefeitura, no geral, tem sido muito parceiro, né? Mas sempre tem gente tentando, ou que é contra, e tentando ter algum tipo de interferência. uma outra coisa só, interrompendo, você falou de Goiânia, eu lembrei. Um cara falou para mim, um incorporador, Goiânia, o pessoal se une ali, todo mundo aprova e sai o negócio. Em Campo Grande parece que ainda a prefeitura dá uma travada aqui, uma outra construtora pega aqui. Você sente isso no mercado aqui também? Não, Você falou da prefeitura? Não, a prefeitura... Eu vejo uma casa que eu faço também, demora talvez para sair um habite, um negócio. Imagina um empreendimento desse tamanho. A gente pegou a manha, né? Hoje a gente tem uma relação muito boa com a turma lá, a gente sabe que tem uma galera que trabalha muito bem e é muito parceira, muito justa com a gente, mas talvez a parte de legislação, talvez a parte de ter muita interferência, né? Essa questão, por exemplo, da zona de amortecimento, é uma questão meio difícil de debater, tem muita opinião diferente e tal, mas o que eu tenho para falar é que a HVM é legalista, né? A gente atua sempre dentro da lei. O problema é que tem gente que quer, né, trocar o pneu com o carro andando, quer mudar as coisas no meio do caminho. Então eu aprovei o empreendimento, estou construindo e de repente aparece alguém lá questionando, não, isso aqui não vale não pode mais valer, vamos mudar, cancela isso aí tudo. Rapaz, imagina quanto tempo a gente está investindo, fazendo contrato, fazendo projeto, mesmo empreendimento que não lançou, às vezes a gente gastou 1 milhão no negócio, 1,5 milhão, né? E aí veio um carinha e falou, não, nem começou fundação, para esse negócio aí, entendeu? Dói. Então a gente tem desafio desde a parte de incorporação, legalização, hoje está um pouco mais redondo, mas todo empreendimento que a gente fez, por exemplo, o Maia nos Altos Afonso Pena, o pessoal falava, que não pode fazer prédio, onde já se viu fazer prédio aqui?
O Vértigo, como é que se faz um prédio daquela altura? Tem alguma coisa errada, né? É o mais alto do Mato Grosso do Sul? É o mais alto de Campo Grande, não sei se Mato Grosso do Sul. Campo Grande é o mais alto. E a gente usou um instrumento legal, uma lei lá de 2012, para a gente transferir potencial construtivo de um prédio tombado, não vem ao caso qual prédio que era, para o Vértigo, né? Uma lei que foi feita lá atrás, que a empresa nem existia ainda, a gente usou aquilo, pô, isso aqui é uma oportunidade. E foi isso que permitiu a gente verticalizar tanto, né? Só que isso gerou, assim, teve vereador questionando, teve imprensa batendo na gente, Ministério Público, e deu tudo certo, né? Porque a gente estava 100% dentro da lei. Mas foi uma dor de cabeça gigante, a ponto de muita gente falar, vocês não vão fazer esse prédio, vocês não vão dar conta de fazer esse prédio, não vai dar certo. Então, quase todos os nossos empreendimentos passaram por algum desafio, né? O NEL, que é um prédio de 7, 8 andares, teve uma pessoa ali que foi contra, chegaram a fazer uma passeata, né? Organizaram uma passeata contra o empreendimento no bairro. Nossa. Surreal, cara. Meu Deus. Mas foi uma piada, porque tinha 8 pessoas lá, né? Não deu Passeio. certo. Tentaram chamar atenção lá, boicotar a gente, fizeram uma inquisição, não, fizeram abaixinado e assim, entraram questionando o nosso projeto, falaram que tinha sacanagem. Cara, olharam o projeto inteiro, mas inteiro. Eu nunca vi um negócio daquele. Eles pisinharam mesmo. Acharam lá a distância da vaga de deficiente para o elevador estava errada e aí quiseram travar nosso projeto. Rapidinho corrigimos e falou, não, a gente se comprometeu a acertar isso aqui. Mas nada que tinham falado, não pode fazer prédio aqui, vai incomodar a vizinhança, vai incomodar passarinho, vai matar não sei quem, vai acabar com o solo. Cara, nada a ver. Então, tem desafio para todo lado. Todas as áreas tem um desafio, né? Tem desafio. E a gente sabe que fazer prédio incomoda vizinho, incomoda muita gente. Mas, cara, a cidade constrói assim. E o adensamento, ele é salutar, é importante. A nossa cidade tem alguns problemas para ser muito espalhada, né? Isso impacta no transporte público, na infraestrutura da cidade como um todo, né? Saneamento, porque você imagina, você tem que levar isso tudo para bairros muito distantes. Uma cidade mais compacta, mais adensada, onde os equipamentos estão por perto ali, escola, hospital, unidade de saúde, tudo, transporte, é uma cidade muito mais eficiente, né? Muito mais gasolina, você usa muito menos recurso. Hoje não é o nosso cenário. Então, o adensamento é importante, só que as pessoas não entendem. O cara só quer ver o prédio, você está acabando com o meio ambiente, que você quer. A gente está seguindo a lei, né? Assim no mundo dando inteiro, emprego, dando emprego, fazendo com que a cidade evolua, melhor e se embeleze e as pessoas... Não, e assim, oportunidade, emprego, é um dos maiores, é um dos motores da economia, é um dos maiores empregadores. A gente está construindo casa, lar para as pessoas, é acessível, né? Movimenta uma cadeia inteira. Cara, a gente tem hora que parece que nós somos os vilões, né, cara? Então, tanto de indústria que movimenta. É do fio, é do piso, é do gesso, é da tinta. É um negócio gigantesco, cara. E é desafio, cara. Você falou o negócio por exemplo, eu também comecei uma casa, era calçada, era de um jeito, piso tátil. No meio da obra pro final mudou o tipo de piso tátil. Não dá. Tipo assim, umas coisinhas que pô, gente, vamos se ajudar, né? A gente quer desenvolver a cidade, a gente quer gerar emprego, a gente só quer trabalhar. Eu não tô fazendo nada de errado, eu só quero trabalhar, fazer. Sim. E aí o pessoal talvez cria uma travinha que muda durante. Que nem você falou, pô, começou, já está aprovado, então tá. Na próxima eu faço isso. Aí vira um negócio que podia ser muito mais simples, a cidade podia estar muito mais desenvolvida por uns detalhezinhos que você falou. Perfeito, é isso mesmo. O Rodolfo, a gente tem visto algumas incorporadoras que eram conhecidas pelo trabalho vertical indo para o caminho horizontal também, condomínios horizontais. A HVM tem esse intuito, ela estuda essa linha ou quer continuar? Não vou dizer que a gente vertical? não estuda. A gente estuda alguns modelos, né? Não tem nada para sair agora. É um nicho muito interessante, é rentável, é legal, a execução é muito mais simples, não tem pós-obra. Então, nesse sentido, brilha os olhos de quem constrói hoje em dia, porque está todo mundo com dificuldade de mão de obra e custo e tudo mais. Mas a gente optou por se especializar no vertical. Uma empresa jovem ainda, a gente tem 12, 13 anos de idade, as grandes construtoras têm 30, 40, 50, né? Os ciclos são muito longos, né?
Então a gente optou por se especializar. E o mercado curso, a competição tá braba, né? Sim. Vocês estão acompanhando aí? Sim. Rapaz, briga de foice. Os caras estão até brigando, né? Coisa feia que a gente não via por aqui. Mas não até, talvez pelo momento, talvez tenha um começo de um excesso de oferta, né? Mas quem é bom, quem tem produto bom vai vender. Porque eu acho que investidor e consumidor não falta aqui em Campo Grande, né, meu? Não falta. Principalmente o que vocês estão se posicionando, que é o investidor de alto padrão, investidor, ou cliente investidor. Eu ia até falar de oferta no alto padrão, tá? Eu acho que no popular, cara, aí tem demanda infinita, né? Porque tem né? muito incentivo do governo. Tem demanda infinita. É um baita do negócio também. Eu gosto, assim. Quem tá de fora eu gosto bastante. Quem sabe um dia, eu tenho vontade. Vocês não tem, não? A gente sempre olha. Eu posso mudar só um pouquinho? Eu ia mudar também. Eu ia sair da construção. E pode comer, gente. Vamos comer também a caída. Por favor, Rodolfo, fica à vontade. Uma cervejinha aqui, um drink. Putz, no próximo... teve um podcast que tinha drink, né, que você foi. Era o próprio... Não, e era no Maia, não era? Da HVM mesmo? Era da própria HVM. Já que achei também um ambiente super chique, né? Não, vamos... Não, o próximo a gente vai queimar uma carne. Vai ser... A última coisa que a gente vai pensar em podcast. Mas vai ter um microfone aqui para gravar a nossa resenha. Eu tô dentro, hein? Vou comprar essa aí. Eu não sei se você ia mudar para essa linha, mas a linha pessoal. 2 pontos. Primeiro, eu sei que você gosta bastante de esportes, tanto que a HVM patrocinou uma das corridas aqui em Campo Grande, né? Sim. Como é que é? Porque acho que qualquer gestor, qualquer SEO de alta performance, ele gosta muito dessa linha esportiva. Sim. O que você faz? De esporte, você disse? De esporte. Hoje eu tô jogando tênis, apanhando. Aí, ó. A quadra de tênis do 20º andar, cadê? Tô apanhando pra caramba. Cara, mas não sei se no 20º andar, né? Mas algum lugar a gente vai ter que enfiar essa quadra. Né? A pior coisa, Rodolfo. Eu falo isso pro Rafa, porque o Rafa é muito ruim no tênis também. Você também joga? A gente joga. A pior coisa de você... 8 meses fazendo aula, ele nunca ganhou de mim. É você ser viciado num jogo que você é ruim. É a pior coisa. Você falou, o Rafa é muito ruim também. Você se referiu a mim ou a você? Não, a mim. Ah, bom. Não, dados, tá? 8 meses que nós estamos treinando, jogando, ele não ganhou uma vez de mim. E contando. Você tá há quanto tempo fazendo tênis? 2 anos. Então você já tá... Ele já vai batendo em falar, porque eu vou jogar, eu falo pros caras que é só 6 meses. Né? Porque tá jogando no torneio com o iniciante, né? Tá jogando aqui 6 meses, eu tô... Essa aqui tem questão de classe. Tá treinando escondido e não tá falando. Olha aí, galera, ó. Tem classe iniciante, quinta, Sim. quarta? Que classe que você tá? Como que... Tem isso? Rapaz, eu só joguei um campeonato no clube esses dias aí, perdi. Mas eu tô ganhando joguinhos aí. Classe? Porque eu escrevi um campeonato iniciante. Aí eu vi que tem quinta classe. Eu tava no iniciante. Iniciante. Mas se for dessas classes, eu acho que eu estaria numa quarta ou quinta classe. Não tô mais no iniciante. Não dá pra fazer isso, sacanagem. Já tô trocando. Não dá pra chamar ele pra jogar com nós. Tô trocando, mas vamos brincar, legal. A gente faz uma duplinha, alguma coisa assim. Legal. Então eu tô jogando tênis, cara. Eu faço uma corridinha de vez em quando. Faço musculação sempre, assim. 3 vezes por semana, às vezes 4. Não foi pro Ironman da vida, não, que a turma os CEOs estão indo muito pra essa área, né? Mas não. Eu fui até a meia maratona, daí comecei a sentir um pouquinho de dor, que eu nunca tive. Eu falei, não, eu quero viver com esse corpo aqui por muitas décadas ainda, eu vou me cuidar um pouquinho mais. Eu tinha vontade, tá? Eu tava no caminho. Aí comecei a fazer alguns esportes e começou a conflitar. Foi por isso que eu parei. Na época eu tava tentando jogar futebol, que também... Não foi muito... Eu tentei por 3 anos. Então é gostoso pra caramba. Eu parei porque tem uma questão da coluna. Aí eu migrei pro tênis. Mas o negócio do esporte é que eu sempre fiz, minha família, meu irmão, é uma coisa que sempre teve com a gente, desde muito novo. Natação, a gente nadava quando era criança. Nós somos franqueados numa rede grande de academia, tem bastante academia, então a gente sempre fez alguma coisa. A gente faz kitesurf, faz esqui, viagem sempre relacionada a esporte. Legal. E o wellness, hoje em dia, é o primeiro equipamento do condomínio disparado, né? Antigamente a academia era negócio frio, que tinha uma esteira dos anos 90 ali e 3 pezinhos, um halter. Hoje em dia, se não tiver uma academia bacana, você não vende o produto. Né? Os clientes perguntam, hein? Os clientes perguntam agora, e academia? Tem academia? Tem isso? Tem que ter. Tem quadra de tênis? Não?
A gente tem que colocar pelo menos um pádel ali, que é, né, Nossa, que o padel tá forte pra caramba também, né? fortíssimo. Meu? E é Tá mais, muito forte. mais inclusivo, né? Mais democrático que o, O que o tênis é mais difícil. de né? largar, né? Acho não que não seja técnico, mas acho que é um pouco menos técnico do que o tênis, né? O tênis é não sei se é porque eu sou ruim, cara, mas O problema é a gente querer jogar tênis depois de velho, né? Eu comecei até mais velho que vocês aí. Eu tô penando pra aprender, mas tô gostando, é gostoso aprender, né? Eu gosto Eu tô viciado. do cara. processo. Vai fazer quase um ano aí, cara. Eu fico agoniado. Tô jogando uma vez por semana. Cara, eu fico contando pra não, jogar. você né? teve filho agora, a mulher não deixa ele E sair? eu tô com um filho pequeno, recém-nascido. Aí fiquei 30 Só dias em varata casa. curta, então, cara. Nossa senhora. Pô, você tá... Eu sei como é que é. Mas, mudando esse assunto também, esporte e questão de geração de conteúdo, de aparecer. Porque eu acho que a HVM, um tempo atrás, eu acho que não tinha muito quem aparecer. E você tomou essa frente. Pelo que eu vejo, você é mais a cara. Quem que é a HVM? É o Rodolfo. Sim, eu fiz alguns... Você faz mais os pontualmente, vídeos. né? Você aparece mais ali. Pô, eu queria fazer mais, cara. Isso. Eu queria fazer mais... Aí é culpa minha. Meu tempo tinha que ser mais dividido. Então, toda vez que eu faço, eu falo, cara, ficou bacana, gera uns leads legais, né? Você colocar a figura do gestor principal, humanizar a empresa, a gente sabe que é muito positivo, né? Tem um impacto legal. Então, sempre quando eu faço, o resultado a gente avalia que é interessante. Mas como eu não consigo me dedicar tanto a isso, mas eu vou me dedicar um pouquinho mais a isso, a gente divide um pouquinho ao trabalho lá. Então, tem outros gestores participando, tem o pessoal da equipe de arquitetura, tem outros diretores. Nas obras, a gente sempre faz o conteúdo com o gerente, o engenheiro da obra, né, principal. E eles gostam de fazer também. Pô, os caras são pais, são dono do negócio, né? Um engenheiro versus arquiteto, igual a nossa amiga aqui faz. Pô, esse foi legal. O último do Visitando da Obra, eu me vi certinho no cara chegando a pé lá, onde bicicleta. Olha só. Pô, cara. Acaba o dinheiro, tudo. Rapaz, é difícil, cara. Que a gente às vezes trabalha 5, 6 anos para chegar na obra lá no final, chegar a pé. Rapaz, é duro, hein, cara. Mas é o que a gente escolheu para fazer. É tá isso certo. aí. Continuando a história de geração de conteúdo, eu falo muito porque eu acho que é uma das coisas que para nós aqui também mudou muito a nossa vida, parecer e isso transformou essa questão de geração de conteúdo. E eu era muito travado, vergonha, tímido. Você tinha isso ou sempre você já foi mais comunicativo? Foi a primeira vez que você gravou um vídeo? Não, eu fui me desenvolvendo, né? Eu acho que facilitou depois que eu comecei a falar um pouquinho mais em público, né? Que exige um pouco, né? Empreendimento, lançamento e tal. Eu fui me preparando, fui me desenvolvendo, mas não era naturalmente alguém que falava bastante ou muito extrovertido ou que tinha uma facilidade, falava para um público grande, mas depois que você te coloca num lugar para falar para 500 pessoas, você vai ficando calejado, Você né? vai perdendo medo, né? Você vai perdendo medo. Aí você a primeira vez coloca um vídeo e tal, naquela época não tinha o teleprompter ainda, que hoje está em qualquer celular. Você vai se virando, cara. Eu não sei, não é minha praia, mas eu topo o desafio e vou aprendendo, né? Não sou o que faço melhor, mas longe de quem faz pior. Então eu acho que eu consigo entregar bem, né? E como você falou, para a empresa foi uma virada de chave. Quando a empresa começou a produzir conteúdo com as pessoas. Sem dúvida, foi uma virada. Porque hoje vai ligando. Eu lembro, antigamente, vou ver a HVM. Não sei, não tinha uma imagem ali. Hoje, por exemplo, quem está no podcast aqui da HVM é o Rodolfo. Vai palestrar, é o Rodolfo. Vai apresentar um vídeo, é o Rodolfo. Você, acho que absorveu isso, não sei. Né? Tem abracei um irmão, tem seu pai, tem não sei quem, não sei. Da minha família, só eu que atuo na empresa. Você que aparece, Meu pai também, um pouco menos, né? Ajuda muito, mas ele divide o tempo dele com outras atividades. A minha está mais focada na empresa e meu irmão ali, um conselho, algumas reuniões de diretoria. Mas eu apareço porque hoje eu estou à frente como executivo principal. Mas eu empurro outra galera, né? Tem um diretor é bom, de sim, operações, né? Toscani, ele faz direitinho, o diretor de incorporações de novos negócios também faz, o time dele, os engenheiros de obra. E, cara, eu me impressionei, porque a galera faz bem. Tem o gente engenheiro que... de obra, tem cara ali, eu falei, pô, esse cara foi contratado, cara. Até um cliente esses dias ator falando do Antology, eu falei, cara, esse é um ator? Ele falou, não, o cara comprou o Antology semana passada. Eu falei, pô, mas esse cara tem que botar ele mais pra falar. Cara. Tem que vir pra cá. Tem que vir entrar pro time. É muito legal. Então não é tão difícil como as pessoas... E hoje tem recurso, tem tecnologia, não é tão difícil. E é importante. É importante. Faz a diferença. É uma característica, eu acho que se você vende um produto ou um negócio, você precisa aparecer, ou senão você precisa contratar alguém para aparecer. Vou ter que contratar um engenheiro, alguém para poder falar. Tem que falar. Porque tem que vender tem esse que produto. humanizar. Tem que... E acho que é um movimento natural dessas grandes empresas. A gente acompanha ali, CIMED, com o João Adib, do
gestor principal colocando a cara, porque a frase que ele mesmo usa, uma empresa sem cara não vende, né? Sim. Eu acho que é mais fácil de você vender, o seu CAC diminui bastante, o seu lead aumenta e na ponta, na parte comercial, que é um dos desafios também de qualquer empresa, vai ajudar em todos naturalmente. Os setores, né, William? No setor financeiro, né, eu sigo alguns caras que tem gestora de recursos, né, fundos, na área de O Benchmall. médica. O Benchmall tá aparecendo um monte agora. XP, né? Acho que Renato não, Breia, alguma coisa assim. O Breia é muito bom. Tem um business dele lá também. Aí você deu o exemplo do João Adib, tem vários, né? E geralmente, quase sempre é positivo, né? O cara vem e traz valor pro negócio mesmo, né? Então eu falo que eu sinto um pouquinho que eu queria fazer um pouco mais, né? Eu não faço tanto, mas eu acho que eu devia fazer um pouco mais. Semana que vem eu vou gravar um conteúdo. Então eu vou tentar fazer um pouco mais, cumprir essa missão aí. Fazer uma collab aí. Agora, pronto. E a gente caminhando pro final aí também, né? Questão do horário. Respeitar o tempo do homem, porque o homem é concorrido. Imagina. Lembrei disso aí, tá? Continuando nisso, mas uma frase, né? Meu pai sempre falou, quem é visto é lembrado. E eu aparecer e gerar conteúdo, na época nem ia gerar conteúdo, né? Meu pai nem sabia o que era Instagram e tal. E essa frase eu carrego comigo até hoje, há mais de 20 anos, e foi uma coisa que eu apliquei muito na minha vida. Tem alguma frase, algum conselho do seu pai ou de um empreendedor, alguém que você, isso fez diferença na minha vida, empreendedora, você mudou, né, a carreira, veio para a construção. Não sei se é uma frase, mas um conselho, alguma coisa que você deixa aqui para nós também. O conselho do meu pai, que foi muito bacana, que eu carrego comigo, já repetiu algumas vezes, minha mãe lembrava a gente também. É uma coisa simples, mas que faz muita diferença, até para quem vende, né? Conheça muito bem o seu produto, né? Meu pai, ele falava muito, começou sendo um vendedor, ele não era o cara mais extrovertido, o cara mais comercial, né? Mais para frente, comunicador, mas ele estudava tanto o produto dele, que ele conhecia tanto o produto, ele dominava tanto que através daquele domínio ele conquistava o cliente dele, entendeu? Então ele sabia como ele vender, como encaixar algum atributo do produto dele para aquele cliente, para aquela situação. E mostrando do domínio, e acreditando, você tem que acreditar no seu produto. Você acreditar com esse domínio total do seu produto, você vai vender mais. Então ele, no perfil dele mais introvertido, ele começou vendendo e foi o campeão de vendas por alguns anos dentro da empresa que ele trabalhava. Nossa, credibilidade, né? Você domina o seu produto, esse cara entende. Então eu procuro conhecer muito o nosso produto, eu entro muito nessa parte de produto para conhecer as características, acredito muito no que a gente faz, porque eu só vou vender um negócio que eu acredito que eu conheço bastante, né? E às vezes eu vejo um cara que está comercializando nosso produto, ele está com o cliente quente na mão, né? Trouxe o cara até ali, mas ele não está sabendo vender, cara, porque ele não fez a lição de casa. Isso me dói, cara. Nós temos um cliente aqui na sala hoje. Inclusive vai sair com um contrato assinado. Fica a dica aí, já falou um pouco mais Ele cedo, caiu no golpe, foi tudo armado. Esse podcast nem está sendo gravado, na verdade. Eu já fiz um jabá só mais fazer cedo da BR Log, a venda tá feita aqui, galera. Tá pago o jantar, nossa. Entrando nisso aí, só mais uma coisa, para nós finalizar, né? Tem que fazer mais alguma coisa, mas, corretores, cara, eu sou corretor também e eu vejo a falta de domínio de... você tem um produto, um baita de um produto e o cara não estuda o produto. Aí o cara vai lá, só apresenta e... gente, então, eu vejo isso. A gente, às vezes, traz o cara, traz o corretor e a gente ajuda muito na venda, porque o nosso produto também é muito específico, né? É difícil, então a gente faz muito treinamento, condicionamento, para o cara entender, mas se o cara não fizer o trabalho dele, a lição de casa, estudar, não dá certo. Vamos lá, então. Eu vou fazer algumas perguntas para você, Rodolfo, e se você quiser também fazer outras. Estamos se encaminhando para o final pela terceira vez, né? Mas vamos lá. Cara, você como incorporador, qual é o maior mito sobre investir em imóveis que você já viu na sua carreira? O maior mito sobre investir em imóveis? Olha, eu acho que o maior mito é baixa rentabilidade. Baixa rentabilidade. Eu acho que isso é um mito porque ao longo do tempo ele bate muitas outras classes de ativo. Então, por mais que é uma coisa mais líquida, né? Mas quem tiver paciência e escolher o imóvel certo vai ganhar bastante dinheiro. Perfeito. Qual que foi a maior gentileza que já te fizeram na vida? A maior gentileza que me fizeram...
acho que foi... Rapaz, difícil de apontar uma, mas... Uma indicação de um bom emprego no começo da minha carreira. Você pode falar um pouco mais? Eu não queria Melhor não, né? especificar. Boa, boa. Uma boa indicação no emprego para eu trabalhar e deu muito certo e aquilo foi importante para mim. E quem que você gostaria que pudesse contar a história dessa pessoa aqui? A trazer pro... Eu posso indicar aqui, da nossa cidade. Pô, essa história é legal. Da nossa cidade? Alguém aqui. Rapaz, tem muita gente boa aí, né? A gente tem uma lista grande aqui. Vamos ver se não está na nossa lista. Tem um cara muito legal que é o Douglas, né? Sabe o que é o Douglas? Douglas o quê? O triatleta, que tem o Tesla. O Tesla tem sei quem que é. É um cara muito legal. Ele é de tecnologia, né? Tecnologia. Cara, Tem muita coisa legal sobre ele. Esse Um cara bacana monstro, de conversar. Eu já falei pra você dele. Já conversamos. Não, o bom é que a gente faz essa pergunta de forma bastante intencional. Se você tiver o contato dele, puder nos dar uma... Pô, vai naquele podcast lá. Não, eu posso fazer a ponte. É que ele não é dessa nossa área aqui. Aham. Mas é um cara bacana porque ele tem muita... um cara que Já vamos trazer ele para tem investir cases de sucesso. no imobiliário. Pô, de repente, Zerbini. é um cara para trazer. É isso, mais alguma pergunta, Rafa? Eu acredito que é isso. Pô, obrigado pelo seu tempo, pela parceria aí. Bate-papo. Acho que vamos ter que marcar outro depois. Você falou, Vamos, uma eu falei muito. negócio. Não. Não, rapaz, a gente ficava aqui mais uma hora, tranquilo. Não, rapaz, vamos fazer. A gente faz um segundo, a gente marca de novo. Legal. Tem muito assunto legal. Cara, é muito bom ouvir A gente não trouxe ainda nenhum incorporador, né? Não. E é muito diferente essa visão, meio que de cima do mercado imobiliário. Porque, a gente conversa com muito arquiteto, muito engenheiro, muito investidor, muito corretor de imóveis, mas tudo começa com o incorporador. Sim. E é muito legal ver essa visão. E, cara, quero primeiro te parabenizar pelo trabalho, pela trajetória que a gente... E não é fazendo jabá, a gente é fã da marca. Qualquer marca que quer trazer uma diferenciação para o nosso estado, para a nossa cidade, com certeza a gente quer trazer aqui. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Por essa coragem que a gente sabe que o mercado imobiliário não é fácil, tem muitos riscos. E muito obrigado pelo tempo, cara. Acho que o tempo é muito precioso e você tirou um tempo para vir aqui. Não, para mim é muito bacana poder falar um pouquinho também do meu trabalho, do nosso trabalho, estar aqui com vocês, aprender um pouco também. De repente a gente marca uma próxima para falar mais. O trabalho de incorporador é um trabalho difícil, mas é muito gratificante, né? É um trabalho... O reconhecimento vem em alguns momentos, outros nem tanto. Então é importante... eu acho que até um conselho, eu dei um conselho, mas é algo que me falaram, que marcou muito também, de você conhecer o seu valor, o valor do seu trabalho, não esperar você enxergar isso nas outras pessoas, né? Porque o incorporador, e aqui também, muito especial aqui, a gente toma muita porrada, né? Muita gente descredibiliza o trabalho, é muito desafio, a gente movimenta a economia, a gente gera emprego, a gente compra muito, são várias indústrias conectadas uma só, são várias empresas, você pegar a cadeia como um todo, é muito complexo, mas é muito legal quando dá certo. É muito legal ver o trabalho disso, o impacto disso na vida das pessoas. E se a gente não lembrar do impacto que a gente gera na vida das pessoas, o valor que a gente cria para o nosso consumidor, para os stakeholders, para a nossa cadeia, para o fornecedor, para todo mundo, se a gente não lembrar desse impacto que a gente está causando, que a gente está gerando, é difícil a gente tocar o dia a dia, porque o dia a dia é maçante. Então, a gente faz esse exercício, eu faço exercício na nossa empresa também. Nossa empresa tem uma cultura voltada para isso, né? Do impacto que a gente gera nas pessoas e o valor que a gente está criando, para a gente se reconhecer, a gente saber o valor que nós temos e seguir adiante e com o nosso compromisso, o nosso projeto de longo prazo. A gente tem um projeto de longo prazo, a gente quer transformar o mercado a longo prazo, criar valor e capturar um pouco desse valor para a gente também, porque a gente está num negócio, tem uma empresa e o objetivo sempre também vai ser gerar lucro. É isso. Como que está o seu arroba para a turma te seguir? Meu arroba é rod.rosbach. É inspiração para nós, eu sempre falo isso, cara, dessa inovação, dessa coragem. Hoje a gente conversando aqui no podcast, essa coragem, ousadia, inovação de você mudar o cenário, você transformar. Você também, cara. Você obrigado, também. cara. É que hoje está falando de mim, mas um dia eu vou inverter as perguntas aqui também. Né? Valeu. Boa. Mas, obrigado, e a gente é fã, a gente admira.
E pra gente fechar, a última agora, diferença de incorporadora e construtora. Sempre pergunta isso pra mim. Você falou muito aqui em incorporação agora, eu lembrei disso. Só pra gente Excelente fechar. pergunta. E a gente Perfeito. fecha. É a dúvida de todo mundo, E né? a pessoa não sabe, acha que é a mesma coisa. O fácil de explicar é você criando ali uma divisão entre a incorporação e a construção. A incorporação é quase tudo que vem antes da obra começar, né? Então você negociar, adquirir o Desde a terreno, compra do terreno, projetar, legalizar, né? Legalizar aquilo, comercialização de certa forma assim, mas você faz todo aquele projeto, desde da aquisição do terreno, aquela preparação da área, você projeta e você legalize junto aos órgãos competentes, as concessionárias de energia, água, esgoto, enfim, para você chegar lá com o projeto aprovado na prefeitura e você levar para o cartório e ele atestar, né, que você, naquele terreno, você vai construir, você vai entregar no futuro, você vai incorporar naquele terreno unidades a ser entregues no futuro. Então, a incorporação, né, a palavra em si, é você atribuir um valor futuro, né, uma entrega futura àquele terreno. A incorporação é o documento final de toda essa etapa de desenvolvimento de projeto de legalização. Então você incorporou, pronto, eu estou aqui, está legalizado, está pronto, estou na sua mão, você pode construir. Aí você começa a etapa de construção, né, que é a etapa até mais objetiva, né, mais Construir. projeto e execução. A incorporação viabiliza e a construtora vai construir. É o desenvolvimento de todo o projeto. Porque tem empresa que o pessoal manda muito essa pergunta. A incorporadora tem empresa que é só incorporadora. Ela incorpora e entrega para uma outra construtora. Exatamente. Então ele faz todo esse trabalho. Esse ciclo ele pode durar de 1 ano e meio para prédio. Dependendo do tamanho do empreendimento. Vai até 3, 4 anos para você conseguir legalizar ou juntar as áreas que você quer. E aí mais 3, 4 anos para construir. Então você tem que diminuir esse prazo, né? A gente tem trabalhado para diminuir esse ciclo de incorporação para 18 meses, que já é um desafio bacana. Fechou. Era isso. Fechou. É isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, William, valeu. Obrigado de novo. Tamo junto. Valeu. Obrigadão. E vamos ter que assar uma carne aí depois do tênisinho, né? Tênisinho. Que eu vou dar Vai dar aula uma pra surra, vocês lá. Não. Levar caderno e lápis. A gente tá conversando. Pra vocês tomarem nota. Nós vamos organizar um campeonatinho. Umas 12, 14 pessoas. Vamos Uma sim. partidinha menor e depois fazer um churrasco com a turma. Vou te avisar. É isso Galera, aí. Brigadão. Mais um Tamo episódio do podcast Capital e Concreto, onde histórias, dinheiro e construção se encontram. Isso aí, galera. Até o próximo. Tamo junto.